Bom, senhoras e senhores, boa noite. Então vamos dar início ao workshop Estado Administrativos e Aspectos Regulatórios com o professor Diogo Rosenthal Coutinho, da USP. E antes de falar um pouquinho do professor, ressaltar que essa aqui é a última mesa, né, a última atividade do segundo Encontro Nacional sobre Estado Administrativo, né, esse ano abordando os temas de direitos fundamentais, instituições e mercado. O professor Diogo Coutinho, que muito agradeço a sua presença aqui, de estar vindo, né, de bate-volta de São Paulo para poder estar aqui conosco, nos honrando com a presença dessa atividade. Ele é professor da USP, do Direito, né, também colaborador da revista Estudos Institucionais REI, aqui da Faculdade Nacional de Direito. Então tem colaborado aí, trabalhado junto conosco, né, esperamos que possamos continuar nessa colaboração, né, nesse estreitamento de laços, né, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, muito obrigado, professor. Esse workshop a gente vai ter, né, uma dinâmica um pouco diferente do que a gente teve ao longo do dia, né, nas palestras. Então, o professor ele vai aqui abordar, né, um pouco do tema, né, da sua ênfase de trabalho. Depois nós vamos abordar 3 tópicos bem objetivos, abrindo para o debate do público aqui presente. Então, por favor, fiquem à vontade para a gente criar esse bate-papo aqui com o professor, aproveitar a sua experiência no tema. Então, professor, passa a palavra ao professor Diogo Rosenthal Coutinho. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Gustavo. Eu quero, antes de mais nada, agradecer imensamente a gentileza que me fizeram vocês ao me trazer aqui. Queria agradecer ao professor Carlos Bolonha pelo convite para participar do Encontro Nacional sobre o Estado Administrativo. É uma satisfação enorme. Eu estava contando aqui para o professor Bolonha, para outros colegas, Pedro e Gustavo, que gentilmente me receberam aqui, que essa é a minha primeira visita à Faculdade de Direito da UFRJ. Eu não conhecia, embora tenha feito bancas na UERJ, em outras faculdades da UFRJ, na UF. Eu nunca tinha vindo aqui, o que era algo que me incomodava muito. Então eu tenho grande satisfação em estar aqui, em ter conhecido o prédio de vocês e ter encontrado tantas identidades, tantas semelhanças com a minha instituição, com a minha alma mater, que é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A gente tem histórias muito parecidas, tem um prédio que não é exatamente parecido do ponto de vista arquitetônico, mas que do ponto de vista da sua estruturação interna tem muitas semelhanças. De algum jeito eu também me sinto em casa aqui e quero agradecer, portanto, também por isso, o fato de vocês terem me trazido aqui. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer, como combinado, né, uma coisa muito rápida para a gente começar um diálogo. Me interessa muito mais interagir com vocês, me interessa muito mais poder ouvi-los e estabelecer algum tipo de diálogo, interação sobre os desafios do Estado administrativo, da regulação contemporânea. E depois de fazer essa breve introdução, eu vou procurar ser explicitamente provocativo no que eu vou dizer, porque eu realmente tenho interesse em dialogar com vocês, e acho que a melhor forma de criar um diálogo é fazer certas provocações, mas eu queria dizer a vocês que essas provocações eu faço no melhor sentido da palavra provocação, né? Não é provocação no mau sentido, é provocação no sentido de estimular uma discussão. Então, pretendo fazer uma coisa de 10, 15 minutos, conforme a orientação que me deram, e em seguida, eu não sei se o pessoal teve acesso às perguntas que vocês me mandaram, o pessoal do grupo que as formulou. Ah, ótimo. Agora eu entendi melhor. O próprio grupo de pesquisa formulou essas perguntas, e eu estou mais do que interessado, portanto, em chegar logo a elas para a gente tentar, se não respondê-las, porque elas não são perguntas triviais, não são perguntas que a gente vai matar como se fosse uma charada simples, mas eu acho que a gente pode dar algum encaminhamento interessante juntos para elas aqui, né? Então, deixa eu começar dizendo em tom de provocação, mas de novo, no melhor sentido da palavra, que os aspectos regulatórios do que vocês e muitos outros convencionaram chamar de Estado administrativo,
outros chamam de Estado regulador. Eu não sei se para vocês essas expressões têm alguma sinonímia ou se são coisas diferentes. Enfim, são muitos, esses desafios são imensos, entre outras coisas, porque a construção de um arcabouço, de um aparato regulatório, pressupõe uma grande dose de investimento em construção institucional. O que eu quero dizer é o seguinte: quando o Brasil passou, na década de 90, por um processo de transformação estrutural da sua administração pública, e em nome de uma agenda que era muito pouco familiar para nós, de liberalização, de criação de um arcabouço regulatório que pressupunha um Estado menos empresário e um Estado mais árbitro e regulador das atividades econômicas, sejam elas serviços públicos, sejam atividades econômicas num sentido mais estrito. Essa agenda pressupunha privatização de empresa estatal. Vocês conhecem essa história, não preciso contar essa história para vocês. Quando a gente passou por tudo isso, nós tivemos de adaptar para a nossa realidade, uma realidade histórica, de um certo tipo, de uma certa variedade de capitalismo, né, que vocês também conhecem. Eu também não preciso contar a história da construção paulatina e muito peculiar do capitalismo brasileiro. Nós tínhamos uma história na qual o Estado sempre teve um protagonismo, sempre teve uma centralidade muito grande, embora sempre tenha tido laços muito fortes com a iniciativa privada. Entretanto, esses laços não eram laços do tipo regulador-regulado. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que a construção do arcabouço regulatório é uma novidade em termos institucionais, em termos políticos, em termos culturais, e não faz muito tempo assim que nós importamos um modelo de regulação e adaptamos, ajustamos esse modelo à nossa realidade, ao nosso direito administrativo, ao nosso direito público. E o que eu quero dizer em tom de provocação é que nós não estamos fazendo isso com a devida cautela, com a devida seriedade. Por que eu estou falando isso de forma tão dura, de forma tão contundente? Não é só para provocar, mas é para dizer o seguinte: desde que nós construímos ou começamos a construir a nossa regulação, e compramos, por assim dizer, o pacote de ideias. Eu não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor, pelo menos não por enquanto, sobre se esse pacote é bom ou ruim, segundo o qual certas atividades econômicas funcionam melhor, são melhor desempenhadas quando elas são reguladas e não quando elas são objeto de atuação do Estado como agente econômico direto ou como empresário na economia. Quando tudo isso aconteceu, nós importamos certos modelos, mas na minha forma crítica de enxergar, nem nos governos Fernando Henrique 1 e 2, nem nos governos Lula 1 e 2, tampouco no governo Dilma 1 e meio, a gente levou a sério, para valer, a ideia de regulação. Seja porque nós loteamos fisiologicamente as agências reguladoras, aí sim, no sentido rasteiro das trocas e barganhas políticas. Não estou dizendo que isso não aconteça em outras realidades de outros países do mundo rico industrial da OCDE, mas a gente fez isso de forma exacerbada. A gente tem muito pouca gente técnica, apesar de ter louváveis técnicos de altíssima competência na administração pública, sobretudo nas agências reguladoras federais, mas também estaduais e equivalentes municipais. Mas, como regra, nós não conseguimos construir agências reguladoras efetivamente fortes, com poder normativo reconhecido pelo próprio direito. O questionamento permanente da regulação, seja na própria administração pública, seja no judiciário, mostra que a regulação não conseguiu se impor para valer. Então tem um aspecto de politização no mau sentido das agências reguladoras. As agências reguladoras nunca tiveram pelo próprio Estado brasileiro a sua força, a sua capacidade de desempenhar suas funções institucionais, pelo menos aquelas que a lei e as respectivas legislações previram para elas,
de forma efetiva, falta dinheiro, faltam quadros, talvez não no topo, né, na cúpula das agências, mas no corpo técnico-administrativo, faltam quadros. O governo Fernando Henrique criou essas agências todas a partir de uma inovação importante no arcabouço jurídico institucional brasileiro, mas, tanto quanto os governos que vieram em seguida, não apenas loteou essas agências para os partidos que compõem a sua base aliada, isso é uma regra, né? Não é uma coisa do partido A ou B. E em nome, isso é uma leitura pessoal, muito pessoal, não poderia deixar de ser, mas em nome de uma eficiência, de uma espécie de mantra de eficiência econômica, a meu ver, insulou excessivamente as agências reguladoras do controle social. Então criou agências reguladoras razoavelmente bem estruturadas, era a novidade dos anos 90, quando eu estava na Faculdade de Direito, lá no Largo São Francisco, em São Paulo, seja na graduação, seja na pós-graduação, era disso que a gente falava o tempo todo nas aulas de Direito Administrativo, nas aulas de Direito Público, nas aulas de Direito Econômico. Era a novidade do momento, era a criação desse arcabouço regulatório novo. E o que eu vejo em retrospecto é que as agências reguladoras foram objeto de algum investimento de construção institucional, mas no balanceamento entre controle social e capacidade operacional, grau de efetividade das suas ações, eu entendo que nessa fase inicial elas foram excessivamente insuladas da sociedade. Elas viraram ilhas técnicas, politizadas, mas também técnicas, e que tomavam decisões super importantes sobre como é que vai ser o regime novo de telecomunicações no mercado de telefonia fixa, no mercado de telefonia celular. Isso vale para o setor elétrico, vale para todos aqueles setores que inicialmente foram objeto de ação reguladora. Depois vem os governos Lula e Dilma, que, em especial no governo Lula, desacreditaram as agências reguladoras. Uma das primeiras coisas que o então presidente Lula disse quando ele assumiu em 2002 a presidência da República é que as agências reguladoras, eu não sei se vocês lembram dessa declaração, eram uma forma de terceirização do Estado, uma espécie de intruso, ou de instituição intrusa, exógena, que vem de fora para dentro, no Estado brasileiro. E esvaziou, né, as agências reguladoras através de processos subliminares, sutis, de fritura, como se chama no jargão político, dos seus dirigentes. Não nomeava dirigentes, não respeitava a autonomia funcional desses dirigentes que têm mandato fixo, e essa é a regra, né, da ideia de agência reguladora, ter mandato fixo, que impede que o presidente da República, vocês sabem disso, possa demitir o presidente ou o conselheiro, o que quer que seja, de uma agência reguladora, só porque ele não gostou do que ela ou ele fez. Você tem mecanismos de burlar isso. Se você esvazia a agência reguladora, ela simplesmente não funciona. Algo semelhante vale, a meu ver, para o governo Dilma. Então, desde o governo PSDBista, passando pelos governos petistas, o meu diagnóstico provocativo é de que a regulação, para falar um português bem direto e quase vulgar, as agências reguladoras não foram levadas a sério nesse país. A gente nunca bancou para valer a construção de um arcabouço regulatório capaz de desempenhar as funções para as quais ele foi concebido nos países que a gente utilizou como espelho para importar esse tipo de modelo. Eu penso, de novo provocando vocês, que se é para fazer uma coisa pela metade, talvez seja melhor não fazer. Eu falo assim, né, e às vezes posso dar a impressão de que sou alguém que revela algum tipo de ceticismo ou descrença em relação à regulação. É o contrário. Eu queria deixar claro que eu acredito que a regulação, evidentemente não como uma panaceia para resolver problemas de quaisquer mercados, ela é uma das ferramentas importantes pelas quais o Estado brasileiro pode desempenhar missões absolutamente centrais. Eu não acho que a regulação, nesse modelo de agência reguladora, com esse figurino, seja capaz de solucionar todos os problemas e cumprir todas as missões institucionais do Estado brasileiro para promover o desenvolvimento econômico e social do país. Mas, em alguns setores,
é melhor ter agência reguladora do que ter, por exemplo, empresa estatal, do que ter outras formas organizacionais e institucionais de ação governamental, de formulação de política pública ou de gestão setorial. Só que para fazer isso, tem que fazer de verdade, tem que fazer levando a sério. Com isso, gente, o que eu quero dizer é que nós temos, na minha forma, um pouco pessimista, mas ao mesmo tempo entusiasta da ideia de regulação, porque eu acredito em regulação, eu estudo, eu tento há alguns anos trabalhar com o campo da regulação. Eu vejo uma espécie de gênese problemática da regulação no nosso caso. A gente importou, a gente tentou construir isso, mas a gente não levou isso efetivamente a sério. Se você for para Brasília e conversar com os gestores das agências reguladoras, eles podem desfiar um rosário de lamúrias e lamentações sobre os problemas que eles enfrentam cotidianamente para simplesmente desempenhar a sua missão legal, que é ser reguladores. Eles não têm recursos, eles não têm quadros para eles fazerem uma contratação, é difícil para burro, para fazer um concurso público. Várias dessas agências estão funcionando com vacância de vários cargos importantes. Isso abrange inclusive a autoridade concorrencial brasileira, o CAD, que ficou acéfalo vários meses, até 2 semanas, 10 dias atrás. O CAD ficou sem presidente, ficou com um presidente interino, que era uma pessoa muito respeitável, mas não tinha presidente oficial. Isso vale para várias agências reguladoras. Volta e meia, o executivo dá uma tratoradazinha nas agências reguladoras. O judiciário, aqui falando de novo em tom de provocação, não conseguiu criar uma jurisprudência consistente na revisão judicial dos atos regulatórios. Cada hora o judiciário faz um tipo de revisão diferente, ora ela é uma revisão substancial, que fundamentalmente substitui o regulador e age como se regulador fosse. Ora, o judiciário brasileiro faz um tipo de revisão judicial que é mais procedimental, para ver se certas etapas procedimentais foram cumpridas e tenta corrigir a regulação em termos menos substantivos e mais ligados a procedimentos, se foi realizada a consulta pública, se não foi, se teve determinada medida que a lei prevê ou se essa medida deixou de ser adotada. Ora, essas coisas se misturam. Então, por diferentes razões, o meu ponto número 1, por assim dizer, é de que nós começamos não exatamente bem. Não estou querendo dizer com isso que a gente não possa melhorar, que a gente não possa reconstruir ou repensar a regulação no Brasil. Só acho que ela, que já é uma atividade desconhecida e nada trivial em termos de implementação, começou desvalorizada aos trancos e barrancos, com pouca credibilidade num país como o nosso, no qual, já caminhando um pouco para os temas que vocês elencaram aqui, que são temas absolutamente cruciais, um país no qual a infraestrutura, entendendo infraestrutura como o setor da economia, que, como o próprio nome diz, constitui a base para uma série de atividades econômicas da maior importância poderem ser desempenhadas. Estou falando de estrada, aeroporto, linhas de transmissão, de distribuição de energia, linhas de redes de telefonia celular. Estou falando de rodovias, hidrovias. Tudo isso está por ser, em boa medida, ainda construído. Isso é uma peculiaridade dos países em desenvolvimento. Lembrando que a regulação, tal como ela surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX e, sobretudo, na Europa, na segunda metade do século XX, era uma regulação que, em especial no caso europeu, regulava ou lidava com mercados nos quais já tinha havido muito investimento público, no caso europeu, e muito investimento privado, no caso americano. Nós estamos falando de uma regulação que enfrenta, como se isso fosse... se fosse só isso, já seria muita coisa, mas além de todos os outros problemas que eu estou chamando aqui, problemas de gênese da regulação, essa regulação enfrenta um desafio absolutamente peculiar de ter de promover a expansão e a construção de redes de infraestrutura que simplesmente não existem num país do tamanho do nosso.
Se vocês olharem qualquer pesquisa que os economistas em geral fazem para mostrar qual é o tamanho do déficit de infraestrutura, do estoque de infraestrutura no Brasil, seja em transporte, seja em logística, seja em serviços públicos como distribuição de água, coleta de esgoto, especialmente coleta de esgoto, quando se fala em redes de fibra ótica, quando se fala em capacidade de armazenagem das safras agrícolas, quando se fala em capacidade de operacional de aeroporto, em todos os aspectos o Brasil tem um seríssimo déficit de infraestrutura. A gente tem problemas graves do tipo, se a economia crescer um pouquinho, a gente não consegue dar conta da demanda de aeroporto, de estrada, de telecomunicação, porque nós não temos infraestrutura para isso. Então, num contexto em que, além de todos os problemas de construção institucional e fortalecimento institucional das agências, nós ainda temos certas peculiaridades que têm a ver com o fato de que nós criamos um aparato regulador para estimular certos investimentos que, nos países nos quais nós nos baseamos para construir este modelo, já estavam feitos. Isso nos traz desafios e camadas de desafios adicionais que vocês muito bem pegaram aqui nessas 3 perguntas. Elas têm diferenças entre elas, mas elas têm, a meu ver, na minha interpretação, um núcleo comum, que é basicamente a tensão entre investimentos lucrativos, que qualquer empresa privada faria, porque sabe onde está a renda, né? A renda está nos bairros ricos, das cidades ricas, né? Já servidas por alguma infraestrutura que você não precisa começar do zero. Mas o Brasil é um país que tem muitas áreas ermas, distantes, longínquas, com renda muito baixa. Se você pensar no problema da banda larga, né, que tem tudo a ver, não precisa ser nenhum gênio para saber que banda larga tem a ver com desenvolvimento econômico, não é só pelo acesso à internet, mas é pelo acesso a tudo que a internet pode trazer. Não estou falando, evidentemente, de ficar navegando no Facebook, jogando joguinho, né, usando o WhatsApp, não é disso, né? Eu não sei se vocês viram essa estatística, me assustou. Outro dia eu estava assistindo uma palestra, isso é só uma nota de rodapé, para 55% dos brasileiros, internet é igual a Facebook. Para você ver como é precário o nosso uso da internet. Mesmo assim, a internet é muito importante, porque quanto mais acesso a ela você tem, mais você percebe que ela não é só o Facebook, você pode fazer muita coisa importante, inclusive no campo da educação com ela. Mas num país onde a expansão desse tipo de infraestrutura é muito cara, você já não tem mais empresa estatal, pelo menos não em condição de fazer isso, apesar da Telebrás ter sido ressuscitada há pouco, estou falando especificamente do caso das telecomunicações, você enfrenta gargalos que pressupõem um tipo de manejo da regulação que não é ordinário, que não é o manejo ortodoxo da regulação num país como a Inglaterra, que criou 10, 15 anos antes da gente um aparato regulatório, quando a Margaret Thatcher resolveu em 79, 80, depois que ela ganha a eleição, quando ela resolveu privatizar vários setores de gás, telecomunicações, que vocês também devem conhecer essa história, ela fez uma aposta na construção de órgãos reguladores bem robustos. Você pode dizer que o governo Thatcher, assim como o governo Reagan, foram governos ultraliberais ou neoliberais, e foram mesmo, mas tem uma coisa que esses governos fizeram, e porque eles não são bobos, ou não foram bobos, é construir reguladores fortes. Mesmo governos neoliberais, é bom dizer isso, construíram reguladores fortes. Por quê? Porque mesmo os economistas mais neoliberais, os políticos mais neoliberais, sabem que se você privatizar e não puser nada no lugar que funcione, você corre o risco de trocar uma coisa ruim por algo ainda pior. Então é disso que eu estou falando, desse desafio de construção institucional, gostando ou não gostando da regulação, é o que nós temos. Se você vota num partido político que não acredita em regulação, ou seu partido político revoga tudo que foi feito e põe alguma coisa melhor no lugar, ou ele melhora e valoriza o que tem. E essa descontinuidade em relação ao funcionamento das agências reguladoras me incomoda
muito, me faz ter uma certa preocupação com o futuro da regulação no Brasil, não apenas do ponto de vista da sua estruturação no plano governamental, mas com os resultados que efetivamente a gente espera que ela entregue. Ou seja, nós temos riscos tanto no nível do funcionamento da regulação, quanto no nível dos resultados que se espera que um regulador seja capaz de alcançar. Um dos mais importantes e desafiadores resultados ou metas para um regulador brasileiro, em qualquer setor que seja, ou quase todos, sobretudo os setores ligados à concepção clássica jurídica de direito público, ou de serviço público, é exatamente esse de induzir certos investimentos que não são intuitivos, não são economicamente viáveis para vários casos, para gente pobre, para áreas distantes de baixa densidade populacional, para os quais você tem que ter política pública combinada com a atividade regulatória. Então, num país como o Brasil, a construção institucional da regulação pressupõe não apenas um corpo regulatório capaz e competente e plugado na tomada da democracia, ou seja, controlável em termos de transparência, participação e etc., como também um arcabouço regulatório que haja em coordenação com políticas públicas, como, por exemplo, políticas públicas que levem eletricidade ou eletrificação para áreas rurais. Não é a ANEEL sozinha que vai iluminar o campo, os grotões do Brasil, porque a Anatel é um regulador. A Anatel não, tem certos limites bem palpáveis para o que ela consegue fazer em termos de obrigação de investimento de agentes econômicos privados. Para você eletrificar o Brasil e acender o Brasil, você precisa de política pública, de subsídio direto. O programa Luz para Todos não é resultado da ação reguladora da Anatel. O programa Luz para Todos, que é um programa razoavelmente bem, eu diria bem sucedido, considerando as circunstâncias brasileiras, é um programa que tem mais a ver com a política pública do Ministério das Minas e Energia, com o uso de subsídios, com o uso de instrumentos clássicos de política pública, do que alguma coisa que tenha a ver com regulação, embora tenha coordenação com o campo da regulação. Então, para não gastar tempo demais mapeando famílias infindáveis de problemas relativas à construção do arcabouço regulatório brasileiro, eu já falei de algumas delas, problemas relativos à gênese disso, problemas relativos à judicialização disso, problemas relativos à indução do investimento privado, problemas relativos à politização, tem várias ordens de problemas. Eu queria propor que, já que essa parece ser a preocupação de vocês, que nós nos debruçássemos um pouco sobre uma família específica de problemas que me parece ser, nas 3 perguntas que vocês muito interessantemente formularam para mim, parece ser, se eu tiver errado, eu quero que vocês me corrijam com toda a liberdade, por favor, parece ser o núcleo de problemas consistente na combinação de uma regulação que seja efetiva, que seja eficaz, entregue resultado, que seja de algum modo plugada na tomada da democracia, mas que seja também uma regulação capaz de lidar com esses déficits e carências da população brasileira, que consiga fazer chegar a banda larga não apenas aqui na favela do Rio de Janeiro, mas também na periferia de São Paulo. Pensem que tem diferenças topográficas e geográficas interessantes. A favela no Rio de Janeiro, ela pode ser tão pobre quanto a periferia de São Paulo, mas a periferia de São Paulo é muito mais longe para você levar a infraestrutura do que a favela no Rio de Janeiro, que convive numa área de uma faixa urbana muito mais estreita, numa cidade que se organiza geograficamente de um jeito diferente, muito misturado, rico e pobre, do que numa cidade que tem a topografia e a geografia de São Paulo. Não estou dizendo que é mais fácil ou mais difícil, mas são diferenças importantes. Em São Paulo, os bairros muito pobres tampouco têm acesso a serviços públicos,
Porque tem menos incentivo ainda para as empresas privadas que foram compradas nas privatizações, nos leilões de privatização, levar a infraestrutura lá. Uma coisa é você botar a banda larga na Avenida Paulista, outra coisa é você botar a banda larga em Parelheiros. Talvez, eu estou falando sem conhecimento técnico de causa, seja mais fácil você botar internet no Morro do Vidigal, que está perto da zona, está na Zona Sul e está perto da infraestrutura já instalada do Leblon e Ipanema, do que você botar internet em Parelheiros. Então são peculiaridades tão grandes e desafios tão monumentais que, se a regulação não passar a ser pensada por nós, não apenas nós juristas, mas também por nós juristas, do ponto de vista do que eu estou chamando aqui simplificadamente, sinteticamente, do desafio de construção institucional do arcabouço regulatório, essa regulação não vai a lugar nenhum. Vai ser um arremedo de regulação mal feita. Nós vamos continuar entregando os cargos técnicos de regulação para os apaninguados do ministro tal, do deputado tal, do diretor tal, enfim, como vocês bem sabem que acontece. Eu não estou querendo transmitir para vocês a ideia ingênua de que a regulação seria algo que a gente pudesse imaginar como sendo uma atividade desempenhada apenas por anjos que estão fora do mundo da política. Eu sei que isso é ingenuidade, mas a gente foi longe demais nesse processo. Eu acho que a gente abriu mão de ter um corpo regulatório, na sua maioria, pelo menos, técnico. Então, eu acho que, não sei se isso funciona como uma introdução, mas eu acho que ela lança pelo menos algumas provocações, e eu queria parar um pouquinho para a gente abrir. Eu queria que vocês, de novo, com toda a liberdade, reagissem, seja para discordar, seja para reformular o que eu falei, seja para dizer que eu estou errado, que não é por aí, que, enfim, ou que não entenderam. E aí a gente cai aqui num diálogo mais focado em coisas que vocês queiram discutir. Eu estou aqui com as 3 perguntas de vocês e eu queria tentar atacá-las uma por uma, mas eu preferi fazer essa abertura meio chutar canela, porque eu acho que numa hora dessa, ficar fazendo grandes explicações sobre o conceito de regulação, sobre a regulação como uma coisa etérea, não faria muito sentido. Ou então as filigranas jurídicas da regulação, a dogmática da regulação, o que quer que seja, eu prefiro não fazer isso. Eu prefiro tentar dar uma dedada na ferida, para usar um português bem, bem simplório e singelo aqui, e discutir com vocês que regulação é essa que a gente efetivamente tem e que medida essa que a gente tem é capaz de entregar o que ela promete, considerando a legislação que estrutura o arcabouço regulatório que nós temos no Brasil hoje e as promessas que essa legislação está tentando cumprir. Por exemplo, as metas de universalização são rigorosamente frustradas ano após ano. E essas metas são mal calculadas. Vocês lembram quando privatizaram o sistema Telebrás em 97? Tinha uma meta que na época podia até fazer algum sentido, que era instalar orelhão pelo Brasil inteiro. Nós fizemos isso numa época em que a revolução digital já estava acabando com os orelhões no mundo inteiro. Os orelhões na Inglaterra, por exemplo, viraram pontos de internet. A gente estava querendo construir orelhões. Quer dizer, esse tipo de regulação que não planeja, que não se estrutura, que mata um leão por dia sem conseguir pensar setorialmente, que numa relação com os ministérios é uma relação mais de disputa do que de cooperação. Em vários casos, isso tem a ver, por exemplo, com o governo Fernando Henrique. Eu estava dando aqui minhas cutucadas em ambos os governos que nos governaram nos últimos 15, 20 anos. No governo Fernando Henrique, as agências reguladoras, de algum jeito, a meu ver, substituíram a capacidade de planejamento setorial que os ministérios tinham. Os ministérios ficaram muito fracos, as agências ficaram fortes. Para fazer uma caricatura, no governo Lula a coisa se inverte. Os ministérios voltam a ficar fortes, as agências ficam fracas. Nenhuma das duas soluções presta. Regulador é regulador, ministério é ministério, são funções diferentes. Quem faz a política pública é o ministério, não é a regulação. A regulação não pode fazer política pública da cabeça dela. A regulação executa uma política pública, que precisa existir. Ela executa tecnicamente, mas ela não pode fazer ela a própria política pública, porque o regulador nem foi eleito para isso. Ele é nomeado politicamente, ele é um técnico, quando na melhor das hipóteses, ele é um técnico.
Por outro lado, o Ministério, ao qual toda a agência reguladora, vocês sabem que o Decreto-Lei 200 obriga as autarquias a serem vinculadas a um ministério. Esse é o figurino que a gente tem no nosso direito administrativo. A gente adaptou o modelo de Independent Regulatory Agencies para as autarquias, que são o que a gente tinha para agasalhar e abrigar um modelo que no mundo anglo-saxão é muito mais independente, é muito mais flexível do que o modelo de agência reguladora que tem que ficar fazendo licitação para comprar copo d'água ou para comprar turbina de hidrelétrica. É a mesma licitação, não faz muito sentido, mas é. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: ora a gente vai para um caminho exacerbado para lá, ora a gente vai para cá. A falta de planejamento setorial no Brasil é grave, é dramática. Essa história do déficit de infraestrutura é dramática. Se a gente tiver uma super safra de soja, por exemplo, não vai ter onde estocar. Tudo bem, não é exatamente um exemplo de regulação, não tem a agência reguladora da logística, mas isso tem a ver com planejamento setorial, tem a ver com planejamento da infraestrutura, da logística do país, e isso passa pela regulação. Nós não estamos conseguindo fazer nada disso. Nós estamos numa miséria de capacidade de formulação de política pública, de política setorial, de regulação, porque talvez nós tenhamos entrado numa espécie de quimera de achar que quando você privatiza, é uma lenga-lenga isso. Quando você privatiza, o Estado fica pequeno. Quem falou isso? Quando a Margaret Thatcher privatizou tudo que ela privatizou na Inglaterra, o parlamento inglês nunca editou tantas leis na história. E olha que o parlamento inglês é do século XVIII. Perdão, do século XVII. Ele nunca passou tantas leis quanto na época das privatizações. Ou seja, não é bem verdade que o Estado fica menor. Ele troca de funções, mas ele continua tendo inúmeras e imensas atribuições. Só que agora ele tem menos empresa estatal e tem mais regulador. Não tem Estado menor em lugar nenhum. Se vocês me permitem terminar essa introdução dizendo uma coisa em tom de provocação de novo, no Brasil, quando você fala em regulação, uma certa visão convencional mal informada de que regulação tem a ver com privatização e privatização tem a ver com neoliberalismo, logo regulação é igual ao Estado pequeno que não faz mais nada e deixa para o privado fazer tudo, né? Essa é a caricatura simplória e pobre da regulação. Em inglês, no mundo anglo-saxão, nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, na Inglaterra, regulação, regulation, é sinônimo de Estado forte, não de Estado fraco que privatizou tudo e saiu do campo. Quando você fala para um inglês, para um americano, que determinado mercado bancário, por causa da crise, ou de plano de saúde, ou de remédio, vai ser regulado, o que ele ouve é que o Estado vai ficar mais forte e não mais fraco. É que o Estado vai ficar mais ativo e não mais passivo. Parece que a gente traduziu mal essa palavra, não apenas um joguinho de palavras de tradução, acho que a gente, ao pé da letra, entendeu isso, a história mal. E a gente achou que dava para fazer ali um figurino cosmético de agências reguladoras, mas elas não têm perna, elas não têm dente. Tá para sair um artigo meu, vocês me desculpem a propaganda, deve sair na Folha de São Paulo qualquer dia desse aí, tá na fila. Tratando por uma razão meramente acadêmica, não tenho nenhum interesse que seja profissional, a não ser acadêmico nesse caso, para discutir um exemplo de muitos que a gente podia tratar aqui, que é o seguinte: a Anvisa tentou proibir os fabricantes de cigarro de usar certos produtos tipo mentol, que fazem com que o cigarro fique com gosto de menta. E a Anvisa tentou proibir também que esses cigarros usassem determinados aditivos que deem um cheirinho mais adocicado, um cheirinho menos ruim de fumaça para os cigarros. A Anvisa disse: isso não pode, porque a regulação que eu faço é preventiva e quando você bota um cheirinho, um gostinho no cigarro, mais gente vai fumar, inclusive mais gente jovem, mais criança, adolescente vai começar a fumar. Não pode. Aí a Confederação Nacional da Indústria entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para dizer que a norma regulatória, o ato regulatório da Anvisa que proibiu o cheiro e o sabor nesses cigarros era inconstitucional, porque
não podia criar obrigações onde a lei não previa. É o velho debate brasileiro que a gente nunca consegue superar, de que a regulação, como ato administrativo, não pode inovar, ato regulamentar, não pode inovar a ordem jurídica, porque ele nunca pode ir mais além do que a lei diz. Como regulação é ato regulamentar, é ato administrativo, não é legislação, o regulador nunca pode inovar a ordem jurídica como se existisse algum tipo de regulação que não inova a ordem jurídica. Esse tipo de anacronismo, né, nas nossas consciências jurídicas é terrível. Então, estão querendo bloquear a norma reguladora que bloqueou o uso de cheiro e gosto em cigarro, dizendo que o regulador não podia ter feito isso. Mas qualquer regulador ou qualquer scholar ou estudioso da regulação no mundo sabe que quem regula está fazendo lei no caso concreto. Tem o famoso professor da Universidade de Yale, Bruce Ackerman, que é um constitucionalista, que diz assim: o regulador legisla e você não ia querer que ele fizesse outra coisa. Como quem diz assim, é melhor que ele faça assim do que ele seja um executor mecânico de uma legislação que não foi ele que concebeu, que foi o legislador, como se a atividade reguladora pudesse ser a mera execução mecânica de qualquer coisa. E eu fiquei indignado com essa história e eu escrevi um artigo dizendo: não, a Anvisa tem razão, ela tem que poder proibir isso, porque isso é regulação de risco. Enfim, fechei a nota de rodapé aqui, eu quero parar de falar, por favor. Gente, você queria, por gentileza, falar? Eu não sei se você modera, por favor. Se quiser fazer um breve comentário, eu tenho... Pode ser? Fica à vontade. Parabéns para o seu Diogo de Porto Alegre para assistir o evento, estou gostando bastante. E é um tema que me atrai muito, esse tema não só da regulação, mas também do direito econômico, e sei que tu escreve a respeito. Tu mencionaste acerca dessas várias questões que faz com que as agências reguladoras se tornem, digamos, um pouco inefetivas, né? Cargos que deveriam ser técnicos, hoje são cargos políticos, né? Muitos deles. E entre outros aspectos, eu diria que, eu vou pegar um exemplo aqui, a Anatel, tá? Que é um pouco emblemática no nosso país, em razão das várias resoluções que tem, que eu acredito que muitas vezes vai até de encontro com o próprio Código de Defesa do Consumidor, por vezes não, mas há uma tentativa, então, de regular, né, a internet, a telefonia, as telecomunicações. E vejo na Anatel, por exemplo, o problema, que mencionasse, dos cargos políticos, né, essencialmente políticos, à exceção da base, ela ser cargo técnico, mas o gestor sempre é um gestor político. E também das resoluções que, para só trazer um exemplo para quem não conhece, a resolução 612 da Anatel, que trata sobre as telecomunicações a respeito de cobrança indevida para o consumidor, ou saque, que são questões que já existem na lei federal, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, o que me parece é que há uma reprodução, né, da legislação nas resoluções das agências reguladoras, que por vezes se tornam inefetivas e ineficazes. E um outro aspecto, daí eu queria que tu comentasse, seria também em relação às multas, né, dessas agências às empresas, se realmente são efetivas, se são pagas e se são executadas, em relação, por exemplo, às multas administrativas impostas por órgãos administrativos, como o PROCON, seja estadual ou municipal. Então, eu vejo assim, resumindo, assim, vários problemas inerentes a essas agências, né? Cargos e, enfim, resoluções, e que atrapalham, por vezes, outros órgãos públicos, como eu te dei o exemplo do PROCON, nesse meio mais efetivo de sanção administrativa, que me parece que, na prática, não faz tanta diferença para determinar o empresário. Como é que você chama? Flávia. Obrigado, Flávia. Deixa eu só complementar a sua fala. Fala seu nome, por favor. Alexandre, obrigado. Parabéns pela exposição. Eu esperava ver outra coisa.
Eu imaginei que vocês esperassem ouvir outra coisa. Fiquei surpreso com a explanação, porque eu esperava um ode realmente ao sistema vigente, uma apresentação dogmática, como você muito bem colocou, e a gente viu realmente o que a gente tem hoje, né? O estado de coisas que não é talvez o que deveria ser, né? Eu por acaso trabalho, não diretamente, mas trabalho na Procuradoria Geral Federal, então eu trabalho com as agentes reguladoras, o Thiago, meu colega, também trabalha. E essa questão do regime jurídico é muito sensível, né? Porque as agências reguladoras, mal ou bem, são autarquias, e sendo autarquias, elas são submetidas ao decreto de 200 e a toda sorte de coisas, inclusive a questão de gestão, administrativa e tudo mais. Então, quem queira que não, a agência reguladora fica refém realmente da atuação ministerial, sobretudo, e pior, a questão financeira também, né? Ela fica refém da descentralização orçamentária, que no Brasil é um gargalo muito grande, né? A descentralização é centralizada, na verdade, é uma decisão centralizada, né? E o aspecto judicial, então, a gente se fala, né? O Ministério Público faz acontecer, né? O Ministério Público, não querendo aqui julgar, mas já falando, mas há uma substituição clara da regulação do intermédio judiciário com ações civis públicas, às vezes algumas até com pertinência mesmo, mas outras, assim, num comportamento muito ativista. E realmente o regulador fica refém. Agora, a última coisa realmente é que é engraçado que no curso de formação para Procurador Federal, a gente entra com um mantra: administração indireta, com personalidade jurídica do direito público, tem uma função no Brasil: executar políticas públicas. Aí eu pergunto para o professor como é que fica o papel de regulação das agências reguladoras com essa perspectiva, ser uma executora de políticas públicas. Obrigado, Alexandre. Vamos pegar mais algum, só para a gente fazer rodar? Eu ia só pedir só pra gente deixar os outros comentários para ao longo dos tópicos, por gentileza, para dar tempo da gente abordar também as questões práticas. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente já devia abrir para elas, porque senão a gente pode se estender demais e não sobrar tempo para elas. Eu preciso dizer para vocês uma coisa, eu peço desculpas desde logo, eu não tenho muito tempo, eu lamento falar isso, eu nunca imaginei que eu fosse ter que pedir para sair daqui dentro de não muito tempo. Então, como eu queria enfrentar essas perguntas, e se vocês não se incomodarem, eu prefiro que a gente já vá para elas também, se vocês que toparem, porque eu tenho que pegar um avião daqui a não muito tempo, 15 para as 8, e eu realmente preciso voltar para São Paulo. Então, desculpa bagunçar, mas eu toparia, se vocês não se incomodarem, da gente já abrir e já atacar isso aqui, se alguém quiser falar disso aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada por ter vindo à nossa casa, é uma honra recebê-lo. Obrigado. Né? Fala seu nome. Sara. Então, dentro do aspecto da universalização do serviço público, do acesso à população, da universalização desses serviços, nós identificamos que a partir das reformas identificadas nos anos 90, como o senhor bem disse, o Estado brasileiro ele teve a sua atuação, entre aspas, menos incidente, né, sobre a sociedade. Que o ingresso da iniciativa privada nas áreas antes dominadas pelo Estado trouxe uma dosagem, né, duas lógicas muito contrapostas de conceitos diferentes de dois interesses, que é o conceito do serviço público e da atividade econômica, sendo intermediado pelas agências reguladoras, como a Anatel, a ANS e a ANEEL, como o senhor bem disse. Partindo desse pressuposto, eu gostaria da opinião do senhor em relação de como o Estado ele pode dosar esses dois interesses em um país como o Brasil, cujo mercado interno de consumo é potencial, é extraordinário, e, ao mesmo tempo, boa parcela da população não tem acesso a esses serviços essenciais. Obrigada. Tá, essa é a primeira, certo. Obrigado, Sara. Boa noite a todos. Obrigada, professor, pela sua presença. Eu acho que até a segunda pergunta que a gente já te apresentou tem muito a ver com a pergunta que o Paredes havia feito, né? Mas só para contextualizar, porque
Não foram todos que tiveram acesso a essas perguntas, mas, basicamente, quando a gente estuda Estado administrativo, a gente estuda o Instituto Norte-Americano. Um instituto que foi construído ao longo dos anos pelo direito norte-americano. Acontece que a nossa realidade brasileira é muito diferente, com desigualdades muito fortes. Como, por exemplo, um dado assim, mais fático é de que mais de 720 mil domicílios não têm acesso à energia elétrica. A ANEEL, que é a Agência Reguladora Federal, que está encarregada de energia elétrica, como o Paredes disse, né, muito bem, até de uma forma mais prática, tem essa função de exercer políticas públicas. O que a gente queria saber é, basicamente, como que faticamente, de que forma efetiva, as agências reguladoras podem estar aqui para poder universalizar o acesso a serviços públicos básicos. Fala seu nome, por favor. Boa noite, professor. Primeiramente, parabéns pela sua exposição. É até difícil a gente escolher um tópico só, né? E com a adiantada hora a gente tem que ser bem específico. O senhor citou a ideia do marco, né, da regulação nos anos 90, e pegando um pouquinho da esteira do que todos perguntaram aqui, o Estado brasileiro ele inova na Carta de 88 com uma série de direitos que exigem do Estado uma prestação positiva, né? Mas logo a partir da metade da década seguinte, a partir de 94, 95, com o Plano Real, você tem uma mudança no panorama do Estado de apertar mais as contas públicas, né, do fiscal mais forte e, coincidentemente ou não, surgem as agências reguladoras. O senhor falou da Inglaterra, dos Estados Unidos como modelos e parafraseando uma frase da Thatcher, ela falou que todo país sério tem uma agenda de coisas a fazer. Hoje, parece que com a crise brasileira que se viveu e com as deteriorações no plano da regulação, principalmente nos últimos mandatos presidenciais, parece que a ideia de melhorar serviço público, mas com menos dinheiro, voltou à nossa agenda. Como é que o setor regulatório pode interferir isso, tomando uma frente aí dentro do nosso Estado? E qual seria a nossa agenda de coisas a fazer daqui para frente? Muito obrigado. Caio. Acho que vamos... Posso pegar... Nós temos aqui umas 5, 6. Posso pegar mais uma? Boa noite, professor. Boa noite. Inicialmente, gostaria de parabenizar pela exposição. Eu, junto com o Alexandre, também trabalho na Procuradoria Federal. Felipe? Tiago, desculpe. E eu lido mais especificamente com o contencioso. Então, no dia a dia eu vivencio justamente o que o Alexandre falou. A gente percebe essa intervenção excessiva, seja do judiciário, em determinadas ocasiões ela é oportuna e pertinente, que a gente verifica que de fato existe essa omissão, essa timidez, até por conta do questionamento do próprio poder regulamentar exercido pela agência reguladora, meio que diversos destinatários meio que precisam da chancela do judiciário de que aquilo realmente tem que ser observado ou não para ter a satisfação e a aceitação em relação àquilo. Mas em diversas oportunidades a gente também percebe que essa intervenção ela é quase no sentido de tanto o judiciário quanto o Ministério Público fazerem as vezes do administrador público. Só para exemplificar, cheguei a pegar uma ação que tinha sido ajuizada em face da Ampla e da ANEEL do município de Angra, em que estava sendo questionado o fornecimento de energia elétrica no município e inicialmente a ação corria na Justiça Estadual, não havia sido reconhecida ainda a incompetência absoluta pelo fato de figurar uma entidade de administração indireta federal, e o juiz em uma decisão liminar da Justiça Estadual ele estabeleceu todo o cronograma de fornecimento de energia elétrica pela companhia, os prazos, o cronograma que deveria ser observado,
essa decisão acabou não sendo referendada depois, quando foi para a Justiça Federal. Mas, enfim, só para não fugir muito da colocação, eu gostaria que o senhor colocasse até que ponto esse intervencionismo ele se dá pela timidez da atuação das agências reguladoras ou como mais uma das manifestações do ativismo judicial, que a gente verifica em diversos outros campos e não especificamente apenas nesse. Obrigado. Obrigado, Thiago. Eu vou reembaralhar um pouco aqui, não necessariamente na ordem que as perguntas foram formuladas. Deixa eu começar pelo Thiago, porque há algo, eu acho que puxa um fio da meada importante aí, entre outras perguntas importantes que surgiram. Thiago, eu acho que a falta de deferência que talvez pessoas como você, como o Alexandre, esperassem que o judiciário, lato sensu, incluindo o Ministério Público, tivesse em relação à regulação, tem a ver com o que você chamou, coloquialmente, de uma certa timidez dos reguladores, e eu acho que sim. Eu acho que a judicialização da regulação é um fenômeno que acompanha a regulação em qualquer parte, mas eu acho que quando o regulador é fraco, quando o regulador é sabotado, quando o regulador é fragilizado, né? Quando o regulador procura, por diferentes razões, obrigar o agente econômico privado que ele regula a fazer certos investimentos que esse agente regulado ou não tem obrigação de fazer, ou acha que não tem obrigação de fazer, porque isso, por exemplo, não está no contrato de concessão, porque isso não está na regra do jogo, isso tudo tende a parar no judiciário e aí a coisa enrola ainda mais. E numa circunstância como essa, no momento em que, sem fazer juízo de valor, o ativismo judicial está galopante, não é difícil entender como é que isso forma a constelação de variáveis perfeita para o legislador, para o juiz, perdão, para o legislador não, para o juiz, ele próprio regular, que é o que vocês estavam ambos aí dizendo que acontece com grande frequência, né? Eu acho que isso é tudo parte do mesmo problema. Isso tem a ver com a dificuldade de estruturar a regulação, com a dificuldade de planejar setores que demandam altos investimentos. Não adianta você querer, e depois de privatizar, que a empresa privada A, B ou C, no setor de telecomunicação, energia elétrica, que a SEDAI, né, privatizada, vá fazer os mesmos investimentos que ela fazia quando ela era pública, enquanto ela é pública. Você não pode, uma coisa que as pessoas esquecem, né? A regra do jogo muda. Você não pode obrigar o cara que é o empresário que está atrás de lucro a fazer certas coisas que ele não faria, a não ser que isso esteja muito explícito, né, no jogo que ele está jogando, o que equivale a dizer que isso tenha reflexo no preço que ele pagou por aquela concessão. Quando você fala em regulação, tem uma coisa chamada compromisso regulatório. Se você começa a querer expropriar uma expectativa legítima de rendimento do agente econômico privado, se você começa a querer obrigar ele a fazer coisas que não estão previstas na regulação, porque você acha que ele tem que suprir a lacuna e a deficiência de uma política pública, você está em maus lençóis. E olha que, falando assim, parece que eu sou alguém que tem uma visão conservadora de dizer que o regulador não pode fazer as coisas. Eu tendo a ser o contrário disso. Eu acho que regulação tem que ser forte, como eu tentei dizer aqui antes, mas não pode ser a todo custo. Se você não tem mais empresa estatal, certos tipos de investimento você não pode fazer mais se você agora joga com o jogador privado. Então, ou você faz a modelagem muito bem feita da regulação, ou então, caminhando um pouco para as perguntas da Sara e da Carolina, sobre como querer que o regulador obrigue a certos investimentos no campo da universalização, que não são investimentos lucrativos, ao contrário, são deficitários. Ou você põe isso muito claro na regra, e aí tem soluções do tipo, lá em São Paulo a gente chama isso de filé com osso. Já ouviram falar do filé com osso? O cara quer morder o filé em determinado segmento lucrativo, mas ele tem que roer um pouco do osso também. Certas privatizações são feitas, não que isso seja nenhuma panaceia, mas elas são feitas com essa lógica. Então você quer explorar determinado segmento
Isso agora, o prefeito Dória lá de São Paulo, com aquela verve que ele tem, com aquela verborragia que ele tem, que todo dia ele fala que ele vai privatizar uma coisa diferente, o Dória está com essa conversa, assim, o que você quer, o Parque do Ibirapuera, iniciativa privada, você tem que levar também no pacote um parque na periferia, é o filé com osso, né? Isso entrou na retórica, né, do governo Dória em São Paulo. Mas isso não é novidade, isso não não é ele que está inventando, né? Isso é um tipo de estratégia regulatória, mas que ela tem que estar na gênese, no processo, no T0 da concessão. Você não pode inventar isso no dia seguinte. Então, o que é que significa isso? Que quando você privatiza e cria um arcabouço regulatório, você tem que ter um plano para universalizar. Não adianta você querer, para falar de algo mencionado pela Flávia, enfiar um monte de multa no agente regulado, Flávia, e fazer como o caso da Oi, que deve bilhões de multa, né? Se a Oi não vai pagar, se ela vai contestar isso, se uma parte dessas multas não faz muito sentido, porque não estava na regra do jogo, outras tantas fazem, eu não tenho dúvida. Mas se tudo vira uso do porrete sancionatório como solução para algo que a empresa, com maior ou menor grau de legitimidade, contesta na justiça porque ela acha que ela não tem obrigação de fazer, veja como os problemas vão se empilhando e a situação dramática começa a ficar, né, exponencialmente dramática, e daqui a pouco vira um grande nonsense essa tal dessa regulação, porque ela está sendo questionada, o regulador já está misturando os papéis de formulador de política pública e usa o seu poder sancionatório, de tanto que ele usa, ninguém respeita mais, ninguém paga mais as tais das multas, né? Quem estuda a economia comportamental sabe que se você tem um porrete, o seu porrete dói, tanto mais as pessoas vão ter medo dele, quanto menos você usar, e não quanto mais você usar. Quanto mais você usar, menos crível é a sua autoridade. Se você quer dar porrada em todo mundo, daqui a pouco a sua porrada não é respeitada por mais ninguém, porque você não consegue monitorar, você não consegue cobrar as multas que a sua porrada aplica. Então, eu vejo muitas interligações entre as questões que vocês suscitaram. Quando eu estava fazendo meu doutorado mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu defendi ingenuamente, faço essa autocrítica, a tese de que eu achava que as tarifas de serviço público no Brasil, porque elas precisavam dar conta de problemas de universalização muito severos, elas tinham que implicar alguma dose de subsídio cruzado, o que equivale a dizer, em termos muito objetivos, que eu achava que os ricos tinham que pagar tarifas de serviços públicos mais altas do que se elas fossem a um preço de mercado, ou seja, um preço mais próximo possível do custo daquele serviço, para os pobres pagarem um preço abaixo do que eles deveriam pagar, porque senão você não conseguiria reduzir a desigualdade e não conseguiria expandir o acesso, por exemplo, a telecomunicações, que era objeto desse meu estudo de doutorado, né? E vários economistas me disseram assim, olha, o subsídio cruzado ele atrapalha um cenário de prestação privada de serviço público, porque ele distorce preço. O rico paga mais do que deveria se tivesse um mercado competitivo, e o pobre paga artificialmente menos do que ele deveria pagar se todo mundo tivesse em regime de competição. E você, com isso, distorce o funcionamento da economia. Se você quiser fazer algum tipo de medida redistributiva, faça isso através da tributação e não através da regulação. O mecanismo redistributivo por excelência da sociedade chama imposto de renda, chama imposto progressivo, e não a regulação. Então, regulação é para refletir custo e refletir preço de mercado, porque a regulação lida com agente econômico privado. Se você inventa um mecanismo redistributivo do tipo rico paga mais caro, o que é que vai acontecer? O que provavelmente vai acontecer é que os competidores daquelas empresas que são concessionárias, que têm que cobrar mais caro do rico, porque tem uma regulação que as obriga a tanto, esses competidores vão direto naquele mercado em que tem alguém cobrando a mais, para cobrar a menos, para roubar clientes desse que cobra a mais, porque a regulação obriga ele a cobrar a mais, e esses que vão competir nunca vão nos mercados do osso, que são os mercados dos pobres. Então, isso vai criar uma competição perversa, que só vai atrapalhar
o mecanismo de financiamento ingênuo que eu defendia, que eu imaginava, que eu achava que a regulação tinha que ter uma função redistributiva. Eu fui bastante criticado quando eu defendi que era importante que a regulação tivesse uma função redistributiva, e a alternativa mais comumente utilizada para o problema da universalização é a construção institucional, jurídica e institucional, de fundos de universalização, como o Fundo de Universalização das Telecomunicações, né? As pessoas propõem a criação de fundos para os quais todos os agentes do mercado privatizado, regulado, contribuem. Todos os consumidores têm repassado para a tarifa que eles pagam uma porcentagenzinha que vai para o fundo. E aí você usa esse fundo sem atrapalhar a competição, porque isso permite que os mercados funcionem com base em regimes competitivos, e esse fundo usa recursos para suplementar investimentos. O problema é que os nossos fundos de universalização, em especial o das telecomunicações, que é o mais rico de todos, está contingenciado pela política fiscal. Desde o governo Fernando Henrique a gente não consegue gastar um centavo do fundo de universalização das telecomunicações. Como é que você vai fazer universalização de telecomunicação com o setor privatizado, sendo que é razoável esperar que o agente econômico privado só vai onde tem o filé e não onde tem o osso? Não tem jeito, não vai ter universalização assim. Não vai ter. Não tem retórica, não tem como fechar a gaveta e jogar a chave dentro. Não tem como dar nó em pingo d'água, certo? Ou as coisas são feitas de antemão e de forma planejada, ou não adianta querer improvisar depois. Eu, de novo, não quero parecer para vocês uma pessoa deprimida e cética em relação à regulação, porque eu acredito nela, eu trabalho com isso. Eu acho que a regulação tem que ser valorizada e repensada, e não jogada na lata do lixo porque ela já não deu certo. Não é isso que eu queria transmitir em termos de mensagem para vocês. Mas eu acho que é mais importante a gente botar o dedo na ferida do que a gente dourar a pílula e achar que tem um abracadabra que dê para fazer e vamos expandir a banda larga e a energia elétrica e o saneamento básico. As empresas estatais estão quebradas, a maior parte delas, no campo de saneamento isso é a regra. A SEDAI aqui que vocês têm, é a SEDAI, chama SEDAI, não chama? É a empresa de saneamento do estado do Rio. Problemas, nem tanto problemas financeiros tão graves, mas está numa situação difícil, tem perdas de ineficiências de água que vocês conhecem melhor do que eu, muito grandes. Quer dizer, se você tem a empresa estatal e ela ainda é um agente atuante, apesar das dificuldades, ela pode fazer política pública e ela pode ter um regulador que não é exatamente o formulador da política pública, mas é o regulador que, em conjunto com o formulador da política pública, orienta a empresa estatal a fazer certos investimentos que o agente privado não faria. É mais ou menos o caso da Sabesp em São Paulo. A Sabesp faz certos investimentos, apesar dela ter ação na Bolsa de Nova York, ela ser em sociedade de economia mista, ela tem acionista privado, ela ainda tem controle público, ela faz certos investimentos que uma empresa privada não faria. Mas quando você já não tem mais a empresa estatal, como vocês vão deixar de ter a SEDAI logo mais, porque o governo Temer está obrigando o Estado do Rio de Janeiro a vender a SEDAI, né? Você não vai conseguir fazer certos investimentos que talvez hoje já não sejam tão simples, mas que ainda talvez possam ser feitos. Então, não tem abracadabra, não tem. Do mesmo jeito que não tem escola privada de boa qualidade para gente pobre, não tem saneamento para gente pobre, porque empresa privada não vai atrás de pobre, empresa privada só vai atrás de rico. Tão simples e tão tranchant quanto isso. Eu estou falando aqui de um jeito singelo, mas é assim que as coisas são. Não dá para querer inventar ou reinventar a regulação e achar que a gente vai ter uma regulação jabuticaba que vai funcionar de um jeito muito diferente. Então, assim, temos que parar para pensar e aproveitar os momentos de revisão dos marcos regulatórios, os contratos de concessão, quando eles vão vencendo, os momentos de rediscussão ou repactuação, para melhorar esses marcos regulatórios. Eu acho que isso vale para todos os setores regulados brasileiros. Não adianta querer, no desespero, na base da porrada, querer que as empresas privadas, isso só descredencia, tira a credibilidade do regulador. Isso só aumenta a judicialização, Alexandre, Tiago, isso só torna as multas menos efetivas, Flávia, isso só complica, Carolina, o modo como as agências reguladoras podem enfrentar o problema da universalização.
Em relação ao que a Sara disse sobre o Estado se tornar mais incidente, menos incidente, foi isso que você falou, não foi, Sara? A minha tese é de que isso é uma falácia. O Estado não fica menor com a agência reguladora, ele só muda de chapéu. E se você pensar que a agência reguladora não exclui empresa estatal, não exclui planejamento setorial, não exclui política pública bem feita, não exclui regimes de concessão, parcerias público-privadas, que isso tudo é uma mesma caixa de ferramenta. Dentro de uma caixa de ferramenta tem a porca, o alicate, o serrote, o parafuso, um não necessariamente substitui o outro. O Estado está ficando cada vez mais complexo e não cada vez mais simples por causa das privatizações. Isso é retórica de quem estava querendo ganhar a eleição para dizer que o Estado ia ficar menor e mais enxuto. Isto é, em uma boa medida, falácia. Pode ser que você tenha uma economia ali e aqui porque as empresas estatais estavam prejuízo, ou as empresas estatais estavam muito colonizadas politicamente, mas não é por essa razão que o Estado fica menor. As coisas não são assim, eu acho. Eu sei que eu estou indo muito rápido, estou fazendo um pouco de tábua rasa das perguntas importantes que vocês me fizeram, mas tentando amarrá-las um pouco numa resposta só, eu diria essas coisas. Eu queria dizer no fundo o seguinte, gente, nós temos que estudar isso para valer. Na peculiaridade do nosso país, a gente tem que fazer uma espécie de, sem querer cair no argumento jabuticaba, nós temos que tropicalizar essa teoria regulatória e tentar entender como é que se faz regulação num país do tamanho do Brasil, com as carências de infraestrutura e serviço público que a gente tem. E, para mim, o jeito de pensar isso não é inventar uma teoria da regulação nova. Não é. É combinar a regulação com outras formas de política pública. E aí, Alexandre, tem uma questão terminológica. Você pode chamar a regulação de uma política pública, ou você pode dizer que a regulação é outro tipo de coisa que não um bicho política pública. Depende de o que você define por política pública, porque política pública, a própria literatura de ciência política reconhece isso, é uma palavra que pode abarcar tudo, quase tudo que o Estado faz, ou certas coisas. Outro dia eu estava no meu curso de Direito e Política Pública lá na USP, e um aluno virou para mim com toda a razão e disse assim: professor, você está tratando a política pública de um jeito tão amplo que um alvará que um Estado dá para alguém, sei lá, construir um puxadinho na sua casa é uma política pública. Talvez isso não seja uma política pública. Então nem tudo é política pública. Então depende. A regulação pode ser vista como uma política pública, assim como o antitrust pode ser visto como uma política pública, dependendo de como você define a política pública. Eu acho que a regulação ela tem um sentido mais técnico do que a palavra política pública, tal como a gente usa em português, nos induz a crer. Então eu distinguiria uma coisa da outra. Eu prefiro entender que a política pública está no Ministério e a regulação executa, não meramente executa no sentido mecânico, mas ela implementa uma política pública do ponto de vista mais técnico. Eu separaria essas duas coisas e acho que é assim que o juiz tem que ver e é assim que o juiz tem que autoconter a si mesmo na hora de enfrentar. Eu defendo que a judicialização da regulação tem que ser um controle procedimental. O juiz não pode querer regular, né? Assim como ele não pode querer fazer a política pública. Lá em São Paulo, vocês devem estar acompanhando, porque isso acontece no Rio de Janeiro também. Se vocês virem o que está acontecendo no setor de medicamento, de remédio, os juízes estão fazendo a distribuição de remédio para as pessoas que têm grana para ir para o judiciário pedir dinheiro. Quem tem grana, quem tem dinheiro para contratar advogado, claro, tem a defensoria pública, mas a maior parte das pessoas que tem dinheiro para pedir remédio na justiça são gente de classe média alta, que compra, em vez de pagar remédio para câncer ou tratamento de saúde nos Estados Unidos, usa o judiciário para isso. Quando o juiz resolve fazer regulação ou política pública, eu acho que a chance de dar errado é muito grande. Não estou dizendo que ele não possa botar o dedo nessa cumbuca, mas eu acho que o controle tem que ser procedimental e não substantivo. Então vou agradecer ao professor Diogo, né, não só pela exposição
geral sobre, né, a regulação no Brasil, essa ideia, acho que, né, o ponto forte, assim, pelo menos que me marcou, essa noção de que nós acreditamos nas agências reguladoras, né, mas não na forma como elas são implementadas, né, ou na forma como elas são geridas, né, como o senhor bem frisou aqui, e nessa ideia da gente repensar, ou como o senhor colocou, reestruturar o sistema regulatório, né, um sistema genuinamente brasileiro também, né, não diretamente ligado ao sistema regulatório norte-americano, porque, enfim, temos as nossas peculiaridades. Eu lamento, né, pelo curto tempo de horário, tive que cortar algumas pessoas aqui que queriam fazer perguntas. Eu acho que para dar essa vazão a gente teria que marcar um workshop de um dia inteiro aqui para a gente poder debater, né, com exaustão esse tema, né. Agradeço, então, o nome aqui dos presentes, ao nome do Letassi, da Faculdade Nacional de Direito, em nome também do grupo de pesquisa sobre Estado Administrativo, que ocorre no âmbito do Letassi, né, o pessoal que está aqui na frente. Nossos encontros às quartas, tenho certeza que a gente vai estar cheio de ideia aí, né, e vai estar refletindo muito sobre o que foi debatido. Fica à vontade, professor. Fique à vontade. Eu quero me desculpar, gente, por ter falado tão rápido e ter que sair correndo, mas eu quero dizer o seguinte: eu queria poder continuar essa conversa com vocês. Eu estou mais do que à disposição, porque eu estou interessado nisso, para dialogar com vocês, ou numa outra ocasião, ou por e-mail, ou como vocês preferirem. A gente pode inventar um jeito de falar, por exemplo, por Skype. Eu tenho feito isso nas reuniões de pesquisa lá em São Paulo. Se vocês quiserem, um dia a gente marca. O meu e-mail, para quem quiser continuar a conversa, é Diogo Coutinho, tudo junto, @USP, Universidade de São Paulo.br, diogocoutinho@usp.br, e eu fico inteiramente à disposição para continuar esse diálogo com vocês e poder interagir mais com esse grupo tão importante que vocês têm aqui. Quero agradecer imensamente ao Gustavo e, em especial, ao professor Bolonha, mais uma vez, ao Pedro, pela gentileza que ele teve de me receber aqui hoje, mas, em nome do professor Carlos Bolonha, eu quero agradecer a oportunidade valiosa, importante para mim, de estar aqui com vocês hoje e, mais uma vez, me desculpar. Eu tenho que dar aula bem cedo amanhã e preciso voltar para São Paulo, e eu lamento que as coisas sejam assim. Mas muito obrigado mesmo, foi um enorme prazer, gente. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado, Gustavo. Esse outro workshop.